Doutor, explique, então, esta licitação que foi finalizada, este contrato feito pela Prefeitura de Limeira, e se tem muita demanda. A Prefeitura passou a fornecer o canabidiol, ou seja, de forma pública a quem precisa? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Desejar para vocês também um 2024 com muita saúde, muito sucesso. E só para esclarecer um pouquinho antes, até para ajudar no entendimento da pesquisa, é importante que a população saiba que muitas medicações, elas se originam de substâncias ou de produtos ou de plantas na natureza, onde se identifica que parte da utilização daquele material produz algum efeito. E dali, então, a ciência vem, estuda e vai buscar o princípio ativo dentro daquela planta que gera o efeito que se espera positivo. Vou dar um exemplo, por exemplo, o ópio é uma droga também, muito antiga, durante muito tempo foi uma droga que foi excluída, e do ópio se tira os opiáceos, que são as substâncias ativas que funcionam como analgésicos, como anestésicos, etc. Você tem cobras que têm veneno, e desse veneno da cobra se tira substâncias que ajudam na anestesia, na proteção de determinadas dores. No caso da cannabis, que é o nome científico da maconha, o que se observou é que ela produz, com o uso dela social, uma série de efeitos neurológicos que poderiam eventualmente ser utilizados de forma medicamentosa. E a partir daí, a ciência começou a estudar os efeitos dessas substâncias que a planta contém e o efeito benéfico ou maléfico dessas substâncias. Dentro da cannabis tem muitos princípios ativos. O que eles separaram foi o canabidiol, que é esse princípio ativo, para o qual eles encontraram alguns efeitos benéficos em algumas doenças. O que acontece, e o Caio colocou muito bem, é que existe todo um movimento no sentido da aprovação da droga, até da maconha, do cannabis, como efeito de uso constante, comum, né? Só que o que nós temos que discutir nesse momento, e eu acho que é relevante, é o que dessa planta serve como princípio ativo e para quais enfermidades ela pode produzir algum efeito. Isso está no começo, é importante que a população entenda, esses trabalhos já vêm de algum tempo, mas não é uma panaceia, ou seja, não é uma substância que cure tudo. Por exemplo, quando a gente pega o Parkinson, por exemplo, o efeito da droga sobre o Parkinson é no sentido de diminuir algumas manifestações sintomáticas da doença. No caso, por exemplo, do Alzheimer, é melhorar um pouco mais a questão da memória e do convívio e tirar alguns surtos. No caso do autismo, também da mesma maneira. Como toda droga de uso em escala recente, nós não sabemos ainda os impactos futuros dessa substância, especialmente nas crianças. E essa, como médico, já com uma longa carreira, esse é um tema que sempre me preocupa, porque eu venho do tempo da talidomida, que era uma droga que veio para curar vômito e náusea, e depois mostrou que era uma droga que produzia efeitos muito sérios. Então, assim, hoje existe muito estudo sobre isso, já mostra que o canabidiol produz efeitos que são efeitos importantes para a evolução de algumas doenças, mas não é uma panaceia. Então, é só para colocar de uma forma que a população possa entender. Em relação ao fornecimento da substância, a Prefeitura tem fornecido para aquelas pessoas que estão sob mandato judicial. Ou seja, existe um mandato judicial que é levado ao conhecimento da juíza ou do juiz e ele determina, obriga a Prefeitura a fornecer essa medicação. Então, a substância ela ainda não está disponível para todas as pessoas. E nem todas as pessoas que entram com mandato judicial, a gente, além de atender, fica sem contestar. Em alguns casos, a gente pode trabalhar pela contestação, até porque o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, ele não recomenda para usar em todos os casos. Então, só para poder entender, por enquanto a gente está comprando para atender as decisões judiciais, que hoje são em torno de 22, 23 pacientes. Nós compramos o que seria equivalente a mais ou menos 30 pacientes para ter uma folga, se eventualmente surgir algum mandato durante esse ano, porque eu tenho que comprar com antecedência.
de maneira que eu possa responder a um positivo da Justiça. Então, 1.466.000 é o recurso empenhado, não é o recurso já comprado. À medida que a gente for utilizando essa substância, nós vamos comprando dentro desse recurso. Qual é a minha preocupação? A preocupação é que, de repente, isso se espalhe como uma panaceia e aí começa alguns médicos a prescrever para qualquer coisa. E aí a questão fica complicada, porque nós não temos ainda uma visão clara do que pode acontecer como benefício ou consequência. Eu digo o seguinte, que toda droga ela tem efeitos positivos e pode, para algumas pessoas, ter efeito negativo. Como essa prescrição sistêmica ela ocorre de poucos anos para cá, nós ainda não sabemos, no futuro saberemos, se os efeitos benéficos são maiores do que os efeitos maléficos e para quais doenças. Não sei se eu fui claro nesse aspecto. Doutor, boa tarde. Mais uma vez, feliz ano novo para o senhor. Esse valor é bom explicar, porque senão dá a impressão que é a farra do dinheiro público, né? Quando a gente coloca contrato milionário e tal. A prefeitura tem um orçamento projetado da ordem de 2 bilhões de reais por ano. E esse contrato, pelo que eu entendi, é um empenho anual, não é isso? Então você pega 1.400 e os quebrados e divide por 12, o que vai diminuir esse valor para cerca de 120 mil reais por mês. Se você pega 120 mil reais por mês, divide entre 30 pacientes, podem ser um pouco mais ou um pouco menos, a prefeitura estaria gastando com esse tipo de medicamento por paciente, por mês, 4 mil reais. É essa a conta, não é, doutor? Mais ou menos isso. Para você ter uma noção, o canabidiol ele tem 3 apresentações. Ele tem uma de 200 miligramas, tem um de 50 miligramas e tem um de 20 miligramas por ml. Cada gotinha daquela lá. Então, um de 200 miligramas, que é o mais forte, que a gente usa em casos mais graves, ele custa R$ 2.168 cada vidrinho. Algumas pessoas precisam de 2 vidrinhos no mês. As outras 50 miligramas, 662, de 20 miligramas, 225. Então, na maioria das vezes, as drogas que estão sendo urgencializadas, elas estão vindo nesses 200 miligramas. Então, você fez uma conta que é correta. A prefeitura imagina que ela vai investir, não vou falar gastar, ele vai investir em cerca de 3 a 4 mil reais por paciente por mês. Tá? E hoje nós temos 23 pacientes já com decisões judiciais atendidas e temos aí uma margem para chegar até uns 30, se eventualmente chegar algum processo ainda durante esse ano. Qual é a preocupação? A preocupação é que essas decisões elas são feitas pela Justiça, a gente não tem contestado ainda, mas existem 2 coisas que são positivas. A primeira é que o governo do Estado, o governador, decidiu colocar essa medicação dentro do rol dos medicamentos de alto custo que o Estado fornece. Já tem um decreto nesse sentido, já está normatizando e eu acredito que nos próximos meses ou nas próximas semanas o remédio já poderia ser disponibilizado para o atendimento das pessoas através da farmácia de alto custo. Se isso acontecer, nós vamos discutir na Justiça, nos processos, se ao invés da Prefeitura custear, se o Estado passa a custear. E aí aquele recurso que eventualmente tivesse sido provisionado nesse sentido é direcionado para uma outra questão. Porque quando eu faço 1.400.000 e pouco, eu não compro de uma vez. Aquilo é provisionado durante os 12 meses. Então, se ao longo dos próximos 2, 3 meses o Estado resolver custear, eu não preciso investir esses 1 milhão e tanto durante os 12 meses. Não sei se você me faz entender. Eu tenho que ter uma provisão para o ano. Essa provisão é dividida em 12 meses. Eu faço essa provisão através da licitação, porque eu tenho que ter uma empresa autorizada legalmente para fornecer. E eu vou comprar mês a mês aquele estoque que eu preciso. Se o Estado entrar para financiar, eu paro de comprar e esse recurso provisionado pode ser direcionado para outro medicamento. Eu entendo perfeitamente, doutor. Inclusive, a minha preocupação é que os meus jornalistas não façam manchetes à la Silvio Félix, né? O Silvio Félix comprou um jornal para fazer propaganda política dele. E essa aqui não é uma plataforma política, essa aqui é uma plataforma de notícias. Então, a gente tem que tomar cuidado e comunicar direito.
Porque o senhor, na sua fala, trouxe um dado muito interessante. Os comentários que estão chegando aqui ao YouTube são comentários de pessoas que têm parentes, conhecidos, usando esse tipo de medicação e tendo benefícios a partir disso, percebendo benefícios a partir disso. Então, elas concordam com o esforço da prefeitura, inclusive para garantir uma decisão judicial, porque o senhor acabou de citar, tem vidrinho que custa mais de R$2.000. E não é todo mundo que tem dinheiro para comprar. E a pessoa precisa para o tratamento, então ela vai à justiça para tentar se socorrer do poder público. E aí, quando o poder público compra, a gente não pode anunciar isso como contrato milionário, como se a prefeitura estivesse jogando fora o dinheiro do contribuinte. Eu não acho que está jogando fora. É um investimento super interessante que a prefeitura está fazendo. Quem faz esse tipo de coisa é o Silvio Félix. A prefeitura, parabéns, viu, doutor Vitor, pelo contrato, porque realmente o contrato é muito bom. É o Silvio Félix. Aliás, eu vi no Jornal Oficial isso e falei, olha que iniciativa interessante. Para atacar a administração do Mário Botion. Por quê? Porque quer eleger o filho dele em outubro. É função do jornalismo profissional e de gente séria como nós não entrarmos nessa pilha. Só alguém muito ruim usaria o canabidiol para atacar o governo. Porque o canabidiol já é sabido, salva vidas, é uma prática corriqueira até. Todo mundo que eu conheço defende o canabidiol. Mas aqui eu não quero jornalismo que não é jornalismo à la Silvio Félix, que vai buscar números para induzir a opinião pública. É que ninguém lê o jornal também. Estou usando como exemplo aqui, porque é o pior exemplo possível para balizar um bom trabalho, o que a gente não deve fazer. Então, usa números, distorce números para confundir pessoas. A gente não vai fazer isso aqui. O que falou o secretário Vitor, que é um homem sério? Tem famílias que precisam de 2, eu não sei se vidrinhos ou se ampolas, eu não sei qual é o tamanho disso. Cada unidade custa mais de R$2.000. R$2.168. Num país em que quem está bem aposentado recebe 3,5. Não é isso? Num país em que o salário mínimo é pouco mais de R$1.300. Então a pessoa tem que ir à justiça e tentar se socorrer, judicializando ou não, do poder público. Aí quando o poder público compra, doutor, ele está fazendo o correto, ele está fazendo o que deve fazer. Ele não está esbanjando o dinheiro público. Ele está colocando o dinheiro público onde tem de colocar. Ou eu estou ficando louco, doutor? Caio, desde que eu cheguei na secretaria, e aí já vai um tempo, né? E você foi uma das primeiras pessoas que a gente conversou, logo assim que chegamos aqui, eu deixei muito claro que o meu papel na secretaria não era fazer política na saúde, era fazer política de saúde. E eu sou um secretário de saúde. Ou seja, o meu trabalho aqui é cuidar das pessoas enfermas para que elas possam gozar de uma saúde melhor quando possível, né? E todo esforço do poder público deve ser feito nessa direção. Existem algumas regras que as pessoas precisam saber. Primeiro, toda medicação para ser inserida no SUS, ela passa por um órgão governamental chamado CONITEC, que avalia o efeito daquela medicação, se é positivo ou não, e o CONITEC autoriza ou não. Esse é um órgão que vai consubstanciar a decisão do Ministério da Saúde. Isso, então, já passou pelo CONITEC, já passou pelo Ministério da Saúde, dizendo que para essas patologias às quais eu me referi, o Alzheimer, a questão da epilepsia refratária, aquela de convulsão, do espectro autista, e algumas vezes, em alguns casos, principalmente as dores crônicas neurológicas, poderia ser um lenitivo. Ela não é uma medicação curativa, ela não cura a epilepsia, ela não cura o autismo, ela não cura o Alzheimer, mas ela melhora sintomas dessas doenças que privam a pessoa de uma vida mais próxima do normal. Então, o Ministério da Saúde autorizou, e o CONITEC também, e agora o governo do Estado assumiu essa posição, como é um remédio de alto custo. É importante que a população saiba que o SUS ele é tripartite. Ele é uma parte financiada pela Prefeitura, uma parte pelo Estado e uma parte pelo governo federal. Ao longo dos últimos anos, a gente vem perdendo
vinha perdendo gradativamente o financiamento federal e estadual, o que implicava no aumento de custeio da prefeitura, pressionando os recursos da saúde do município. Agora, do ano passado para cá, nós tivemos duas notícias importantes. A primeira é que o governo federal aumentou o nosso teto para algumas doenças, especialmente as doenças oncológicas e as doenças de alta complexidade. O Estado entrou com a tabela SUS São Paulo, que nos ajuda no custeio, e também agora, nesse caso em específico, o governador entendeu que, sendo essa droga de alto custo, é da responsabilidade do Estado participar, porque ela vai atuar em doenças crônicas e doenças do terceiro grau, como a gente chama. Nesse momento, e já desde o ano passado, a partir do momento que as pessoas entraram na Justiça e a Justiça mandou fazer, né, a gente é obrigado a atender uma decisão judicial. Não me cabe questionar se o juiz decidiu certo ou errado. Eu tenho que cumprir aquela decisão judicial e, eventualmente, se em alguma decisão puder haver algum questionamento, o nosso pessoal aqui, médico e jurídico, a gente tem uma área específica para isso, vai colocar para o juiz a possibilidade de um esclarecimento segundo a nossa visão. Nesse momento, nós não estamos falando de cannabis, nós não estamos falando de droga social, nós estamos falando de um medicamento oriundo de uma planta, como tantos outros medicamentos, para atender uma população restrita. Esse remédio não é uma panaceia, não serve para tudo, né? Para minorar ou aliviar sintomas que a doença produz. Então, é como diz aí um seu ouvinte, ele usa na mãe, provavelmente algum sintoma que a mãe tinha acaba melhorando. E esse é o papel. A medicina nem sempre ela é curativa. Tem doenças que a gente cura, tem doenças que a gente acompanha, tem doenças que a gente não consegue evitar a evolução mais grave, mas a gente procura dar dignidade para essas pessoas. O que a gente está fazendo nesse processo é seguir o regramento técnico através de um mecanismo jurídico, que é a licitação, prevendo um volume financeiro a se gastar durante um ano, e se eventualmente, pela entrada do Estado, esse volume ele não for necessário, nós podemos pegar esse recurso que está empenhado para essa linha e direcionar para outro tipo de remédio. Tudo dentro da lei, sem fazer média política, nada. Eu não entro, Caio, nessas discussões políticas, embora eu saiba que, da mesma forma que muitas vezes elas nos ajudam, muitas vezes elas nos atrapalham. Mas você sabe, você me conhece já há bastante tempo. Eu sou um cara focado no meu trabalho, procuro fazer as coisas dentro da lei, dentro da experiência científica, não sou do trololó. E agora, à medida em que existe formação técnica, condição jurídica, eu tenho que preparar, porque esse é o meu papel como administrador, para garantir durante esse ano, se o Estado não entrar, o fornecimento dessas drogas para os pacientes que precisam. Vitor, em uma resposta anterior, o senhor falou que te preocupa a questão dos médicos começarem a receitar isso para qualquer coisa. Existe hoje na medicina algum protocolo assim, que o médico deve seguir para receitar o canabidiol, ou hoje, atualmente, os médicos podem receitar o canabidiol de qualquer maneira, assim, se ele achar que precisa? Essa é uma das perguntas. E a outra esse remédio que a prefeitura compra, ele vem de fora, né? Não é produzido no Brasil isso, né? Não, esse remédio, vou responder pelo final. Essa medicação disponível no mercado, ele tem duas origens. Tem o importado e já temos fabricantes nacionais que fabricam essa medicação. Então, a licitação, tanto pode ganhar alguém que está importando, quanto pode ganhar alguém que está comprando internamente, né? Você fez um comentário sobre a questão da prescrição. O médico, teoricamente, ele pode prescrever qualquer coisa, qualquer medicação, sob a responsabilidade dele, né? E ele responde pelos seus atos, né? E muitas vezes, existem alguns médicos que têm sua experiência pessoal. Nesse caso específico, muitas pessoas já usam isso há algum tempo, muitos médicos já prescrevem, muitas pessoas importavam o remédio, que nos Estados Unidos isso já aconteceu um pouco mais cedo, né? E não necessariamente essas pessoas têm trabalhos científicos, duplo cego, randomizado, que prove que os efeitos da droga são esses exatamente, que não tem manifestação colateral. O importante para a população é entender que o medicamento ele tem efeitos positivos e pode ter efeitos negativos. O que o médico tem que avaliar é se esses efeitos positivos em relação
a melhoria do paciente, compensa eventuais riscos negativos que a medicação pode fazer. A minha preocupação como médico, como pai, é que, como é uma medicação nova, que tem efeitos sobre o aspecto cerebral, especialmente com relação às crianças pequenas, nós não sabemos como será daqui a 10, a 15 anos, os impactos que essas drogas possam eventualmente atuar na parte cerebral das crianças. Um pouco parecido com o que acontece muitas vezes com algumas drogas, como o caso dos opiáceos. Nós tivemos, inclusive, algumas pessoas que começaram a usar exageradamente, fora da dosagem, e isso acabou gerando problema. Por isso, a minha recomendação é de que essa prescrição deve vir de médicos, especialmente médicos que já têm algum conhecimento, alguma experiência com esse medicamento, para que a gente não tenha problemas com relação a isso. E com relação a um caminho que muitas vezes se defende, as pessoas plantarem em casa a cannabis, fazerem chá, etc., etc., a minha recomendação é totalmente ao contrário. Primeiro, que você abre uma perspectiva para a droga social, e outra coisa, você coloca em risco os pacientes, porque você não tem controle sobre a qualidade da substância que você está ingerindo. Então, não é uma coisa simples, eu como médico diria que temos que ter prudência, acompanhar a evolução da ciência, principalmente porque essas pessoas têm pressa, elas precisam do apoio da medicação, mas sempre olhando com critério essa utilização. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque tem perguntas aqui nesse sentido, 12h46 agora, como a do Gabriel Franzon. Eu não sei se ele pergunta em tom de ironia ou se a pergunta é séria. Não é mais fácil cada um plantar na sua casa? Não, né, doutor? Não é mais fácil cada um plantar maconha, primeiro que é proibido, e depois que há uma diferença muito grande entre a plantação da maconha, a planta, o cigarro de maconha, seja lá o que for, da medicação que é feita num laboratório com toda a técnica envolvida e com todos os cuidados de vigilância sanitária, etc., num laboratório, não é, doutor? Isso aí é uma pergunta, eu não vou nem qualificar, mas é muito clara para quem conhece um pouquinho de medicação e estuda um pouquinho da ciência, sabe que esse é um risco grande, né? Você imagina, o ópio era uma droga que existia lá atrás a partir de uma planta. Ela se mostrou útil para algumas substâncias, subprodutos dessa planta, que são os opiáceos, que são analgésicos, anestésicos, etc. Agora, isso não justifica que todo mundo vá plantar. Por exemplo, nós sabemos que o veneno da cobra tem benefícios para a medicina. Não vai mandar todo mundo tomar picada de cobra para poder ficar curado de uma eventual dor ou coisa assim. Então, esse é um assunto sério, é uma possibilidade. A ciência identifica muitas vezes oportunidades. Essa é uma oportunidade que a pesquisa traz a partir de um elemento dentro da planta que tem vários outros elementos, inclusive elementos tóxicos que atrapalham. Basta você ver o que acontece com uma pessoa que usa a maconha ou a cannabis de uma forma social, né? Quem tem, você falou muito bem no começo, quem tem um parente que usa droga, quem tem um parente que já usou droga, sabe o que representa a utilização permanente de medicamentos ou de substâncias sem controle e o que isso pode provocar nas pessoas. Eu não estou nem considerando a cannabis como um primeiro degrau para as outras drogas, mas eu estou dizendo que mesmo ela, com uma toxicidade menor do que tem eventualmente um crack, ela não é uma substância indócula. Por isso é que a ciência identificou essa substância e está utilizando com bons resultados em alguns casos, tá? Que ainda temos que esperar um tempo. A mesma coisa que eu tenho falado sobre o Covid. Daqui a 10 anos, nós vamos rever o Covid com outro olhar. Daqui a 10 anos, nós vamos falar sobre a vacina com outro olhar. Então, a gente tem que ter prudência nesse meio. No meu caso, como gestor, eu tenho que respeitar a decisão do médico com o seu paciente e, como gestor, também tenho que avaliar as condições econômicas, orçamentárias da prefeitura para fazer frente a essas demandas judiciais nesse momento. Edi 48, Nani, me permita, por favor, a Roseli fala do Belinho Meto. E ela pergunta ao Dr. Vitor o seguinte: quais especialistas podem prescrever o canabidiol? Tenho fibromialgia, ansiedade, várias lesões na coluna cervical, tenho muitas dores. No caso dela, é aplicável o canabidiol, doutor? Caio,
respondendo a sua ouvinte, qualquer médico, eu falei isso um pouquinho antes, qualquer médico, pelo seu CRM, ele tem autorização para prescrever a medicação que ele achar conveniente para a patologia que ele achar conveniente. Porém, a responsabilidade é dele, né? Tanto é que se chegar uma receita de medicamento aqui para nós, eu não posso trocar a receita do médico, mesmo que não concorde, né? Mesmo com a minha experiência em algumas áreas, mesmo que eu não concorde, eu não posso trocar a receita do médico. Porém, dependendo da patologia dela, ela tem que procurar um especialista adequado, não para cannabis, mas o especialista responsável pela doença dela. Ele pode achar que tem efeito ou que tem uma outra substância que tem melhor efeito com menos riscos, e aí ela deveria procurar o médico. Um especialista bom para orientar com relação às questões que estão colocadas nessas patologias, a que eu me referi aqui, que é o autista, a epilepsia, o tratamento dessas questões neurológicas, são os neurologistas. No caso do Alzheimer, geriatra, no caso dela, a possibilidade, de uma forma mais segura, era ouvir a opinião de um especialista. Embora eu não possa deixar de atender a prescrição de qualquer remédio que venha por algum médico que tenha o CRM autorizado no estado em que ele pratica ou no Brasil. Educadora.